Feliz sábado, irmãos. Eu gostaria que Jefferson colocasse essa música, né, para tocar. E antes de cantar, eu quero dizer apenas uma palavra. Principalmente também para os que estão aqui presentes e os que estão acompanhando, né, pelo YouTube, o canal da nossa igreja. 18 anos atrás, 18 anos, e fez em junho, que eu perdi o meu pai. Mas quando estava ali o caixão à frente de uma igreja grande ali no Recife, no lugar das pessoas vinham aqui à frente para me consolar daquela perda grande que eu tive, eu que estava ali, confortando e consolando as pessoas. Eu estava ali chorando, claro, sentindo muita falta do meu pai. Eu estava até com a minha companheira e com meu filho ainda pequeno. Eu quero dizer isso para vocês, os que estão acompanhando também no canal e a todos nós aqui que estamos aqui presentes. Todos os momentos da nossa vida passam tão rápido que você nem espera. E essa música que eu vou cantar, e vocês o conhecem também, é hora de se entregar. Isso vale para mim, até hoje, de tantas perdas que eu já tive. Mas eu tive uma perda para que fosse um ganho à frente, de ver todos a nossa família, aqueles que estão afastados hoje dos caminhos do Senhor, quem sabe, se abrirem ainda a porta do seu coração, ainda há tempo para voltar. Que Deus abençoe a cada um de nós e faça essa reflexão nesta música que eu vou cantar, e também tem partes que vocês vão me ajudar. Seja engrandecido para todo sempre o nome do Senhor. Amém? Há muito tempo Jesus espera pela sua decisão para lhe dar alegria, transformar seu coração. Hoje é o tempo da salvação, e esse tempo pode o quê? Pode passar, e para depois, por que deixar? Agora é hora de se entregar. Por que não dizer entrega do nosso corpo, da nossa vida, da nossa alma? Há muito tempo Jesus te chama, abre os braços para você. Esquece todo o seu passado e em paz lhe faz viver. Vamos cantar juntos? Hoje é o tempo da salvação, e este tempo, o que é que pode fazer? Pode passar, e para depois, por que deixar? Agora é hora de se entregar. Continue. Hoje é o tempo da salvação, e este tempo
Pode passar e para depois, por que deixar? Agora é hora de se entregar. Agora é hora de se entregar. Seja louvado para sempre. Amém. Bom dia a todos, feliz sábado, que a paz de Cristo reine em nosso coração, amém? É uma alegria para nós podermos estar aqui essa manhã na casa de Deus para continuar aprendendo, né? Como a gente sabe bem, vida cristã é crescimento e a gente vai aprendendo e crescendo dia a dia pela graça do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é maravilhoso, Ele tem cuidado de nós, Ele te ama muito, Ele se preocupa com você, Ele se preocupa conosco e Ele quer o melhor para cada um de nós. E essa manhã a gente vai falar de um assunto muito importante, que é um assunto conhecido para você e para mim. Mas precisamos entender uma coisa, que os assuntos, mesmo eles já sendo conhecidos, nós muitas vezes não colocamos em prática. A gente observa bem as músicas seculares, quando elas fazem sucesso. Elas fazem o sucesso por causa da sua repetição. Quanto mais se repete, mais as pessoas sabem cantá-las. E muitas vezes a gente se pega cantando na nossa mente sem querer, de tanto a gente escutar essas músicas cantando. As crianças, elas aprendem dessa forma também. Elas aprendem com a repetição. E o assunto sendo conhecido para nós, a gente acha que só as pessoas lá fora precisam ouvi-lo novamente. Mas a gente também precisa continuar ouvindo aquele assunto conhecido já, mesmo sendo repetido já algumas vezes para a gente, mas é dessa maneira que a gente vai inculcando isso na nossa mente, essa mensagem vai ficando no nosso coração, e dessa forma a gente vai aprendendo e crescendo a cada dia mais pela graça do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia aí no livro de Levítico, capítulo 23. A mensagem dessa manhã vai falar sobre repouso. Quando a gente fala de repouso, a gente imagina o sono, né, durante a noite, que também é algo essencial, é importante, tem que ser praticado, vai fazer benefício para a gente. Mas a gente vai aprender essa manhã sobre o repouso do sábado. A gente vai ver esse assunto, que como eu já falei, que já é conhecido, mas que precisamos compreendê-lo melhor. Porque por falta de uma compreensão melhor, a gente tem falhado também nesse princípio. Levítico 23, versículo 3. Vamos fazer uma prece? E vamos pedir a orientação de Deus. Pai santo e maravilhoso Deus, louvado seja teu nome. Estamos, Senhor, com a tua palavra aberta, nos ajuda a entender e trazer para a nossa vida prática em nome de Jesus. Amém. Levítico 23, verso 3. O verso diz assim: 6 dias trabalhareis, mas o 7º dia será o sábado do descanso solene, santa convocação. Nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Amém? Louvado seja Deus por isso. Qual é o propósito de Deus ao criar esse mandamento? O propósito de Deus é que a gente tenha descanso. Descanso físico, mental e espiritual. E isso vai fazer bem para a nossa saúde. O objetivo de Deus, ao separar esse dia como um dia de descanso, como um dia de repouso, esse repouso é um repouso com Deus, é um descanso com Deus. A gente entende bem que não é um dia da gente ficar em casa dormindo até tarde, mas sim é um descanso com Deus. Acontece um milagre na nossa vida. E isso traz benefícios para a gente. É como a bateria estivesse sendo carregada, como a gente estivesse sendo colocado ali no carregador e restaurando as forças que a gente gasta durante a semana no dia a dia. Como eu já disse,
falar de sábado para quem já é adventista é algo que às vezes as pessoas ficam, nossa, eu já conheço tudo isso. Será que realmente conhece? Se você realmente conhece sobre tudo isso, eu convido você a vir aqui à frente e apresentar essa palestra todinha. Se você apresentar ela todinha, então você conhece tudo mesmo. Se você não é capaz de apresentá-la, então você ainda tem que aprender, e eu também, né? Se eu ainda não venho aqui à frente e não posso apresentar uma palestra dessa, então eu não conheço o assunto bem. Então a gente precisa conhecê-lo melhor a cada dia, cada assunto, cada tema, cada mensagem, e dessa maneira a gente vai crescendo, vai aprendendo. Como eu falei das músicas seculares, né? Pela repetição, as pessoas as cantam e elas fazem sucesso por isso, por causa da sua repetição. Quanto mais canta, mais as pessoas decoram. Quanto mais as pessoas decoram, mais as pessoas compram o material. Quanto mais elas compram, mais sucesso os cantores fazem. E é dessa maneira. E as crianças é assim. Eu fui ensinado como pai que quanto mais a gente repete para os nossos filhos, mais eles aprendem e mais eles vão ter facilidade para praticar. E a gente como igreja é a mesma coisa. Nós somos crianças espirituais, né? Somos filhos de Deus. E a gente está ali numa fase de crescimento. A maioria aqui, eu acho que aqui são poucos que tenham mais aqui de 15 anos de igreja, de adventista do sétimo dia, batizado. Então a gente ainda está crescendo, né? É um bom tempo já, mas a gente ainda é adolescente na fé, nessa caminhada cristã que é até a eternidade. E temos muito a aprender ainda. Então, repouso é o tema, é o título da manhã, e a gente vai ver aqui algumas coisas interessantes que vai nos ajudar a crescer, que vai nos ajudar a cada dia. Na verdade, o tema da palestra é outra palestra, né? Não é essa aí, não. Então, a gente vai crescer a cada dia, né? A cada dia a gente vai aprendendo a vontade de Deus, os propósitos de Deus para a nossa vida, e dessa forma vamos crescendo pela graça do Senhor Jesus. Então, repouso é o tema relacionado ao sábado, né? O sábado é o dia do Senhor, queira as pessoas ou não, o sábado é o dia do Senhor. É o verdadeiro dia de adoração. E Deus separou esse dia, como eu já falei aqui, para mim e para você, porque esse dia ele traz benefícios para a gente, benefícios espirituais. A revista National Geographic, recentemente, lançou uma capa e uma revista com um artigo completo falando sobre os adventistas do sétimo dia nos Estados Unidos. E essa revista é secular, não tem nada a ver com religião. Ela publicou, ela fez uma pesquisa e um estudo e foi chegada à conclusão que um adventista americano que mora nos Estados Unidos vive até 10 anos a mais do que um não adventista. E essa revista, em seu artigo, eu li esse artigo, ela colocou ali como o que é que faz com que esse povo viva mais tempo do que a demais população americana, os demais da população americana. E eles chegaram à conclusão que era porque eles descansavam um dia em 7, todas as semanas, e porque também a igreja ensina um estilo de vida mais saudável, levando as pessoas a ter uma vida mais natural, né? De alimento, exercício e outras coisas também, a viver o mais natural possível. Mas um dos motivos que a revista colocou em seu artigo era esse, era o repouso do sábado. E nós aprendemos que temos que descansar nesse dia. As pessoas podem até alegar, mas eu posso descansar em qualquer dia. Sim, tudo bem, mas esse é o assim diz o Senhor. Eu preciso descansar no dia que o Senhor ordenou, no dia que o Senhor nos orienta na sua palavra. E a gente precisa ser os primeiros a praticar isso. É muita coisa. Muitas vezes a gente chega, como o mandamento diz aí, tem até um texto aí, Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, o texto é muito claro, né? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Êxodo 20, a partir do versículo 8. E o texto continua: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. O mandamento diz: não farás nenhum trabalho. E o motivo é porque o Senhor Deus fez os céus, a terra e tudo que existe em 6 dias da semana. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então esse dia é um dia especial. É um dia separado com alguns propósitos. Um deles é restauração. É descanso físico, mental e espiritual. Outro deles é nos lembrarmos que existe um Criador. Porque se Deus deixasse assim as pessoas viverem da sua maneira, as pessoas iriam se matar de trabalhar. As pessoas já trabalham demais. E imagine se Deus não tivesse separado um dia. As pessoas trabalhariam muito mais. Toda máquina precisa cessar. Toda máquina precisa parar, precisa ter uma pausa. E o corpo humano é a maior máquina que existe.
e essa máquina também ela precisa ter uma pausa. E é por isso que o mandamento orienta a gente parar, a gente cessar as atividades rotineiras da semana, o corre-corre que a gente tem no dia a dia, e separar esse dia para nos lembrarmos também do Criador, nos lembrarmos da criação. É até um testemunho também para as pessoas. E quando a gente para as atividades nesse dia, a gente está declarando: existe um Criador. Existe um Criador que criou tudo que existe. E esse dia é um aniversário, é um memorial, é uma lembrança de que existe um Deus. Se realmente a gente tirar esse mandamento, se esse princípio não for observado, a gente não tem como provar que existe um Criador. É por isso que existem as teorias do evolucionismo, que o homem veio do macaco e outras coisas mais, que se fala aí no mundo secular e científico. Mas entendemos claramente na palavra de Deus de que realmente o Criador ele existe, que é Deus, né, que Ele criou todas as coisas, que Ele mantém todo o universo. E esse dia foi separado para que nos lembrássemos disso também, para que assim a gente vá crescendo a cada dia, a cada instante, a cada momento, e pela graça do Senhor Jesus, vamos ficando mais fortes. E como o mandamento mostra para a gente que realmente essa é a vontade de Deus, e dá até um motivo, né, que eu já falei aqui. Quando a gente entende o princípio do sábado, esse dia, ele é de origem divina. Uma vez eu me recordo, teve um jovenzinho que frequentava aqui a igreja, eu já liderava a igreja na época, faz muito tempo isso, e o pai dele uma vez começou a questioná-lo, porque o pai dele tinha um comércio, e queria que ele tivesse no comércio no sábado, e ele não vinha. Não ia para o comércio, porque ele vinha para a igreja aos sábados. E depois eu fiquei sabendo, por ele próprio, e algumas pessoas me falaram também, que o pai dele começou a dizer: olha, você fica com essa história de sábado, esse negócio que foi Filipe que inventou isso. Aí eu disse para ele: olha, não foi eu que inventei, também não foi a igreja adventista que inventou isso, quem inventou isso foi Deus. Se o senhor tem alguma coisa a questionar, questione de Deus, e não de mim, e nem da igreja, porque foi Deus quem inventou isso, foi Deus quem criou isso. Mas, na verdade, isso tem um propósito, né, de origem divina. Quando a gente vai para Gênesis capítulo 2, no verso 1 ao 3, lá mostra de forma muito clara de que o sábado já era conhecido mesmo antes do Êxodo. Mesmo antes de Deus entregar as tábuas dos mandamentos a Moisés, o sábado já era conhecido, porque o sábado é de origem divina. Logo na criação, Deus já abençoou esse dia. Gênesis 2, a partir do verso 1, está aqui, olha. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, ele descansou nesse dia, de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. O verso aqui deixa claro que Deus fez 3 coisas com o sábado. Primeiramente, Deus abençoou. Ao Deus abençoar esse dia, Ele torna esse dia um canal de bênção entre Ele e suas criaturas. Existem bênçãos exclusivas que a gente só recebe nesse dia. A gente não recebe nenhum outro dia na semana. É como eu vi um estudo recentemente, e nesse estudo o palestrante falava sobre casas. Por exemplo, ele dizia no estudo que, vamos supor que tivesse 7 casas, que ele tivesse 7 casas, e ele fosse te dar uma de casa de presente. As 7 casas de Coab, que é tudo igual. Quando a gente chega nas Coab, né, as casas são tudo do mesmo jeito, igualzinha. Elas já são preparadas ali, construídas da mesma maneira. E vamos dizer que dessas casas, o palestrante dizia: eu tenho 7 e vou te dar uma de presente, e você vai escolher a casa que você quer. Aí você vai dizer: ué, mas é tudo igual? Então vou escolher qualquer uma. Mas dessas 7 casas, dizia o palestrante, uma está mobiliada de tudo. Qual você escolheria? Você escolheria a mobiliada. Aí ele dizia na palestra: o sábado é a casa mobiliada da semana. Durante a semana os dias são iguais. Chove, faz calor, faz frio, sol. É normal, todos os dias são iguais. Mas o sábado é diferente. São bênçãos especiais. É um canal de bênção entre Deus e suas criaturas. Então o sábado é essa casa mobiliada. Então a gente deve escolher o dia que o Senhor pede. Muitas pessoas dizem que é o domingo, escolhe o domingo. Mas outros dizem que é a sexta-feira. Mas não foi esse o dia que o Senhor separou. O dia que o Senhor orienta é o sábado. E está escrito. Ninguém pode negar isso. Ninguém pode negar que a Bíblia inteira, eu ofereço 120 versos que falam sobre esse assunto. E todos eles falando sobre a mesma coisa.
que o sábado é o verdadeiro dia do Senhor e que deve ser observado assim como o Senhor nos orienta. E como a gente viu, é de origem divina isso. E muitas pessoas alegam, mas o sábado é só para Israel, só para os judeus. Mas na criação não existia judeu. Deus criou o ser humano, Deus não criou os judeus. Então Deus já separou esse dia para adoração, para um propósito. Porque a nossa motivação não é adorar o dia. O problema é porque tem pessoas que adoram o dia mesmo. Mas a nossa motivação não é essa, não é adorar o dia. É adorar o Senhor que criou o dia, que criou tudo, na verdade, né? É o Senhor que tem que ser adorado. Essa é a motivação verdadeira. Devemos adorar o Senhor. Tudo bem que devemos adorar a Deus todos os dias, sim, concordo plenamente, todos os dias. Mas durante a semana, a nossa mente se ocupa em outras coisas também. E nesse dia, pelo menos tem que ser assim. A nossa mente nesse dia deve se ocupar apenas nas coisas espirituais. Não acontece, na verdade, na prática, sempre. A gente sabe, a gente é ser humano, sabe da correria. Eu sei da minha, você sabe da sua. E não acontece isso muito na prática, sempre. Mas essa tem que ser a verdadeira motivação. Esse dia tem que ser exclusivo. É um dia separado para esse propósito, para a adoração, adorar o Criador, o Deus Criador. E o verso aqui, como a gente viu, Deus abençoou o dia, tornando um canal de bênção. O texto também diz que Deus santificou esse dia. E quando Deus separa algo e diz isso aqui é santo, é algo especial. É santo mesmo. Então, eu me lembro, na época, quando eu era mais jovem, eu frequentava outra denominação, a Igreja Católica, eu frequentava na época. E meus pais, quando era a época de Semana Santa, na sexta-feira, o pessoal conhece como Sexta-feira da Paixão, né? E é muito respeitado por aqueles que frequentam a Igreja Católica. As pessoas têm um grande respeito por esse dia e dizem até que esse dia é um dia santo para eles. E meus pais sempre diziam, olha, nesse dia você não pode assistir desenho, nesse dia você não pode brigar com seus irmãos, nesse dia a gente tem que ter um alimento mais saudável. Ou seja, essa mesma motivação que as pessoas tinham na sexta-feira, por eles acharem que esse dia é um dia santo, é essa motivação que temos que ter no sábado também. É essa mesma motivação. É um dia diferente. Tem que ser o melhor dia da semana. E quem é que torna esse dia o melhor dia da semana? Eu e você. Muitas pessoas podem até achar, mas é monótono, é chato, é ruim. Mas quem torna o dia ruim é você, é eu. Somos nós que fazemos isso. E nós é que temos que tornar esse dia o melhor dia da semana. Pois é um dia santo. E a gente precisa fazer esse dia o melhor da semana. Como assim? A sua melhor roupa, que melhor roupa que você tem em casa, vista nesse dia. Aquela que você está aguardando para vestir no final do ano, vista para esse dia. A melhor comida que você for fazer, faça para esse dia. Então, torne esse dia o melhor dia da semana. Torne esse dia especial na sua casa. Faça isso. O melhor que você tiver, coloque para esse dia. Se sua roupa, se a melhor comida. Então, torne esse dia o melhor dia da semana. É a gente que deve tornar isso. Porque é um dia santo, é especial. É um dia separado para esse propósito. E diz também que Deus descansou nesse dia. Aí vem a pergunta, Deus se cansa? A Bíblia diz que não. Deus nem se cansa e Deus também não se fadiga. Então, se Deus descansou, é porque Ele queria nos motivar para que a gente fizesse isso também. Pois Ele não se cansa. Do mesmo jeito que Jesus não precisava se batizar, porque Ele nunca tinha pecado. E o batismo representa morrer para o pecado também. E Jesus se batizou para dar exemplo. Deus também não se cansando descansou, porque Ele queria que a gente fizesse o mesmo. Que a gente também descansasse nesse dia. E outra coisa muito importante da gente entender é que o sábado é o maior sinal de lealdade entre o homem e Deus. As pessoas têm que entender isso e a gente tem que entender isso também. É o maior sinal de lealdade. Ezequiel, capítulo 20, verso 12, Ezequiel capítulo 20, verso 20, diz que o sábado é um sinal entre Deus e o seu povo. É um selo, é uma marca que identifica os verdadeiros adoradores do Senhor Jesus. Amém por isso. É um sinal de lealdade, é um sinal de reverência e respeito a um Deus Criador. Por enquanto, muitas pessoas estão preocupadas apenas em ganhar dinheiro na correria, não tem que trabalhar todo dia, sábado a sábado, para ganhar dinheiro. Quando a gente para, a gente está mostrando que o dinheiro não é mais importante que o nosso Criador. É bom ganhar dinheiro? É, eu gosto, você também gosta. É bom, todo mundo gosta de ganhar dinheiro. Para a gente conseguir as coisas, a gente precisa ter dinheiro. E a gente trabalha duro por isso. Eu trabalho duro, todo dia. Quando eu me batizei,
muita gente me chamava de preguiçoso, achando que eu queria parar porque eu não queria trabalhar. Quando, na verdade, eu trabalho muito mais. Eu comecei a trabalhar muito mais quando eu me tornei adventista do sétimo dia do que antes de ser adventista. Antes eu só trabalhava um dia na semana, só trabalhava no sábado, na feira, vendendo. O resto da semana quase não tinha o que fazer. E agora eu trabalho muito mais. Trabalho duro para poder manter minha família e conseguir realizar os projetos que a gente tem devido aos objetivos. Mas eu entendi que esse dia é o dia do Senhor. E nesse dia eu preciso parar. Porque as coisas que esse mundo dão, que oferece, são boas, a gente quer conquistá-las, mas elas não podem ser mais importantes do que o Criador. Elas não podem estar acima de Deus. É isso que a gente tem que entender. Então, quando a gente para nesse dia, a gente está demonstrando o nosso sinal de lealdade a Deus, de respeito a Ele. Se Ele pede para descansar nesse dia, então façamos. É o assim diz o Senhor. E é isso que a gente precisa entender. Essa mensagem é como a gente tivesse, não, as pessoas lá fora têm que entender, mas a gente aqui também tem que entender. Porque a gente que é adventista do sétimo dia, precisamos ser os primeiros a colocar em prática. Se nós não colocarmos em prática, as pessoas não darão o crédito devido, que essa mensagem precisa desse crédito tão importante. Tanto essa mensagem do sábado, como as demais. Mas, no caso, o assunto hoje é esse aqui. A Bíblia também diz que Jesus é o Senhor do sábado. Ele próprio disse, eu sou o Senhor do sábado. Na verdade, é porque Ele é o Criador. O próprio Jesus é o Criador. Esses dias, eu conversando com um amigo, a gente tem o maior respeito, às vezes eu converso com algumas pessoas, eu tenho muitos amigos, assim, podemos dizer assim, pessoas que eu converso, né? Quando a gente fala amigos, são pessoas que a gente conversa no dia a dia. Eu tenho clientes que eu trabalho, né? Tenho muitos clientes, e muitas vezes a gente ali, o cliente se torna um amigo, a gente cria um vínculo, um relacionamento, até porque a gente está sempre visitando e atendendo, e assim acaba gerando um vínculo. E conheço muitas pessoas de várias religiões, e esses dias, uma pessoa conversando comigo, e falando sobre a crença, né, até tentando me convencer. Eu disse, irmão, eu aceito tudo que se fala, mas tem que estar escrito, tem que ter prova. Se tiver prova, eu acredito. Se não tiver prova, então não dou crédito. Tem que ter prova bíblica, tem que estar escrito e de forma clara. Não é um texto escrito que o texto parece que vai dizer aquilo. Tem que ter sentido, tem que fazer sentido. E esse rapaz ali tentava me dizer que Jesus não é um criador, que Jesus é uma criatura que foi criada. Aí eu citei para ele João capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo é o próprio Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Jesus é o próprio Deus, né? É por isso que Jesus disse, eu sou o Senhor do sábado, porque Ele é o Criador. É isso que eu tentava apresentar ali para o rapaz, e a gente mostrava outros versos também, mas, infelizmente, as pessoas, às vezes, não interpretam da forma correta. Mas Jesus, ao afirmar que Ele é o Senhor do sábado, Ele quis dizer, eu sou o Criador do sábado, né? Porque Jesus é o Criador, Jesus é o próprio Deus. E é muito importante que a gente entenda esse assunto tão sério, tão importante para nós, tão importante para a humanidade, pois é um mandamento que o Senhor separou com um objetivo definido, com o objetivo de que nós o adorássemos, de que nós tivéssemos reconhecimento no seu poder e de que nós realmente o servíssemos de todo o nosso coração. É um sinal de respeito e lealdade, como eu já falei. Para que serve o sábado? O sábado serve para o louvor. É um dia de adoração. Adore a Deus nesse dia. Cante bastante nesse dia. Cante. E por isso, quando a gente vem para cá, é importante a gente vir à igreja. Tem pessoas que faltam o culto, às vezes a gente até sente falta. Hoje eu estou sentindo falta de alguns aqui. Eu não consigo entender muito, exceto um caso que a pessoa realmente esteja doente ou alguma coisa desse tipo. Mas eu não consigo entender muito quando uma pessoa falta no sábado. Porque o sábado é um dia de louvar, é um dia de adorar. E a gente vem para cá, é um ambiente, a igreja prepara um ambiente para que a gente adore o Criador. Não consigo, como eu disse, eu não consigo entender muito porque algumas pessoas faltam nesse dia, mas vai saber o que cada um passa, né? Mas é muito importante a gente entender que nesse dia eu preciso estar aqui. Eu preciso estar aqui, pois é um dia de louvor. Eu preciso louvar o Criador. Eu louvo em casa também, a gente tem que louvar em casa também, mas temos que ter momentos aqui juntos de louvar o Criador. É muito importante entender isso. O sábado também é mais para quê? Vamos ver mais para que é o sábado. É um dia de louvor e também é um dia de adoração, né? Que tem a ver, né? É um dia de adoração no qual a gente aprende. A gente aprende muita coisa aqui. Tanto no momento da escola sabatina, quanta coisa você não aprendeu ali. Não diga você que você não aprendeu. Você aprendeu, como eu também aprendi. A nossa dificuldade, sabe qual é? É só colocar em prática, mas aprender a gente aprende. A gente sabe de tudinho.
Se alguém perder a salvação é porque quis. Mas nós sabemos de tudinho. Nós aprendemos tudinho direitinho. O que foi passado ali na classe, eu entendi tudinho. Não tudo, né? Não 100%, mas a gente entende alguma coisa e você também. Então, também é um momento de adoração. Então, adorar é crescer, é aprender. Então, a gente aprende. O sábado também é para isso. O que mais? Para que é o sábado mais? O sábado também é o dia da família, é um dia de ser feliz. É um dia de estar junto em comunidade. Durante a semana, normalmente, marido trabalha, mulher trabalha, passam o dia inteiro sem estar juntos, né? Só durante a noite é que estão mais em casa. De manhã à tarde, normalmente, cada um vai para os seus compromissos de trabalho. E até os filhos também vão para a escola. E as famílias têm essa correria. E no sábado está todo mundo junto. Pai, mãe, filho, a família ali reunida. Então é um momento único. É um momento especial que a gente tem que valorizar. A gente tem que dar valor a esse dia. Porque é um dia que a gente se encontra junto o dia inteiro. O casal se acorda, se programa, se prepara e está junto na casa de Deus. Almoça junto, passa a tarde junto. É um dia incrível. Então tem que ser valorizado. A gente precisa valorizar muito esse dia. É um dia especial, um dia incrível, né? Que precisa ser valorizado por cada um de nós. É o dia da família. Como a gente aprendeu, é um dia de ser feliz. Então aproveite esses momentos e torne esses momentos únicos. Valorize esses momentos, pois são momentos marcantes que você vai marcar para a sua história, para a eternidade. E a gente precisa usufruí-los, aproveitá-los. O tempo passa muito rápido. Vai chegar um momento lá na frente que a gente vai dizer: eu não aproveitei o que eu tinha que ter aproveitado. E o tempo não volta mais. Podemos dizer que o tempo é nosso amigo, mas também podemos tornar o tempo nosso inimigo, se nós não aproveitarmos o tempo da maneira devida. E a gente vai ver aqui algumas orientações que devemos praticar. A Bíblia está repleta de orientações em relação ao sábado. Deus, ele também inspirou os escritos proféticos para que assim a mensagem fosse ficar mais clara para a gente, para que a gente fosse entender melhor. E o Espírito de Profecia tem algumas orientações sobre qual deve ser a nossa motivação em relação a esse dia. São mensagens que realmente nos ajudam a conhecer melhor. O que é o Espírito de Profecia? Nós, como Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós acreditamos que Deus usou grandemente uma mulher, Ellen White, para que através dela algumas mensagens fossem esclarecidas, na verdade, né? Que a gente tivesse um entendimento melhor. Na verdade, como ela própria fala, os escritos dela não é para substituir a Bíblia. É como um teólogo que escrevesse um livro e lhe ensinasse de uma maneira mais clara. Foi mais ou menos isso que ela fez. Ela escreveu alguns livros e revela o que a Bíblia já ensina, só que de uma maneira mais clara para que a gente tenha uma compreensão melhor. É simplesmente isso. E eu creio nos escritos proféticos. E tem algumas orientações que apresentadas para a gente, para o nosso crescimento. Para o nosso crescimento, para que dessa forma a gente vá ganhando com isso. A gente é quem ganha com isso. E vamos ver aí algumas dessas orientações. Por exemplo, no início e no fim do sábado, o que é que devemos fazer? Vamos ver aí algumas orientações importantes que vai te ajudar. É como eu disse, a correria faz com que a gente erre. A gente erra e a gente tem dificuldade para obedecer não apenas esse princípio, mas outros também. E com a graça de Deus é que a gente vai ganhando e crescendo. Vamos ver aí algumas orientações. O sábado deve ser guardado, segundo a Bíblia, de pôr do sol a pôr do sol. Tem alguns versos até aí sendo apresentados na tela, que o sábado é guardado dessa forma. Quando Deus criou o mundo, lá em Gênesis a gente vê a orientação lá: houve tarde e manhã, esse foi o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia, e assim sucessivamente. O dia terminava sempre na parte escura. O homem foi quem inventou que o dia termina na metade da noite, à meia-noite, não é isso? Não é isso que aprendemos? Que o dia termina na metade da noite? Mas, biblicamente, o dia termina ao cair da tarde no pôr do sol. Então, o sábado tem que ser guardado do pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol do sábado. E isso fique bem claro para a gente, com mais clareza. Talvez tenha pessoas aqui que, mesmo sendo adventista, ainda não entenda isso. Mas a gente precisa conhecer isso com clareza. De pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado. É dessa maneira que o sábado precisa ser guardado. E vamos ver aí algumas orientações para que a gente venha ter ali uma adoração melhor. Esse é o objetivo, né? Que a gente adore o Senhor melhor. E dessa forma vamos ganhando e crescendo, e o nome de Deus vai sendo honrado, respeitado.
O nome de Deus precisa ser adorado, tem que ser tratado com reverência. A sexta-feira é conhecida na Bíblia como o dia da preparação, no qual a gente se prepara. A moça, quando ela vai se casar, ela não se prepara no mesmo dia, ela já vem se programando antes, com antecedência. Então, para a gente guardar o sábado também, a gente precisa se programar com antecedência. O problema, sabe qual é? É porque a gente deixa tudo para a última hora. Aí acabamos atropelando. Deixa tudo para a última hora, aí entra a hora do pôr do sol, ainda estamos cheios de atividades e compromissos. Se a gente se programar melhor, temos a semana toda para isso, 6 dias. A sexta-feira é apenas a preparação final, mas precisamos nos preparar a semana inteira. Claro que imprevistos acontecem. Imprevistos acontecem e vai haver um momento ou outro que vai acontecer alguma coisa e a gente vai acabar fazendo alguma coisa não devida nesse dia. Até porque vivemos rodeados de pessoas. E às vezes até as pessoas fazem a gente fazer algumas coisas sem querer. Mas, mesmo os imprevistos acontecendo, temos que nos esforçar e durante a semana fazer a preparação adequada. A sexta-feira é o dia da preparação e tem uma orientação aí, olha, para a gente entender melhor. Alguém pode ler, por favor, quem lê isso aqui? De voz bem audível aí, se possível, pega até o microfone. Quem se candidata rapidinho? Isso aí está no livro Testemunhos Seletos, não é isso? Então, na sexta-feira deverá ficar terminado, ou seja, a gente tem que se preparar a semana toda, se programar. A sexta-feira é o dia da preparação. O problema é que a gente deixa tudo, diz que é o mal do brasileiro, né? Não tem esse ditado, né? O mal do brasileiro é que deixa tudo para a última hora, né? Recentemente eu me lembro, teve um ano aí que eu fui votar. Aí fui de tardezinha já, peguei uma fila lá, já quase 5 horas, já fechando as urnas. Aí eu disse, essa fila uma hora dessa, aí o menino disse, esse é o mal do brasileiro, deixa tudo para a última hora. Vem votar de última hora, aí tem que aguentar uma coisa dessa. E realmente parece que, né, esse é o nosso mal, a gente deixa tudo para a última hora. É por isso que Jesus não revelou, diz que é o mal do brasileiro, mas na verdade é o mal do ser humano, né? É um ditado apenas que, por a gente ser brasileiro, criar esse ditado. Mas imagina se Jesus revelasse o dia que ele ia voltar. As pessoas iriam deixar tudo para a última hora. Então a gente precisa se programar sempre com antecedência, ser organizado, fazer um planejamento. Olha aí, ó, na sexta-feira, o que é que deve acontecer mais? Quem lê isso aí? Viram aí? Como é importante a gente se programar com antecedência. Essas coisas aqui, normalmente se faz já na sexta-noite, porque a gente não se programa. Esse é que é o problema. É porque não fazemos um planejamento. Lembre-se, tudo tem que ser planejado. Se não houver planejado, vai ser tudo atropelado. Isso acontece com o sábado também. Viram só que o assunto, ele é conhecido, mas não é conhecido para nós? Porque a gente faz tudo isso aqui. Se fosse tão conhecido assim para nós, a gente não faria isso. Então, a gente precisa conhecer mais o assunto. Então, a gente vê a importância desse assunto ser repetido. Porque, dessa maneira, a mensagem vai sendo inculcada na nossa mente e a gente vai entendendo, não, eu estou pecando nisso e eu tenho que melhorar. É reconhecimento. A gente tem que ser humilde e dizer, eu estou errando nisso e eu preciso melhorar. O que mais aí? Ainda na sexta-feira, olha. Tem mais aí, ó. Quem lê isso aí agora? Viram só? Mais um detalhe. Será que nisso aqui a gente não está errando? E muito, e como? Você sabe disso, eu sei disso. A gente que vive o dia a dia, a gente sabe disso. Não precisa nem falar, mas a gente sabe disso. Então vejam só como é importante entendermos esse assunto. Aqui são orientações dos escritos proféticos. São orientações de Deus. Deus revela através das pessoas. Ou você não acredita que Deus fala através do ser humano? Fala sim. Deus fala através do ser humano, de qualquer pessoa. Deus usa o ser humano e fala através do ser humano, para nos orientar a coisas importantes assim. Vamos ver mais algumas coisas relacionadas a esse dia. Olha aí, olha, quem lê essa parte aí, antes do pôr do sol, o que é que fala aí? Então, o trabalho secular deve ser colocado de lado o quê? Depois do pôr do sol? Antes do pôr do sol.
Mas normalmente se faz depois. Veja só quanta coisa temos que aprender e crescer. Todos nós, eu também. Também tem muita coisa a aprender nisso aqui. Todos nós temos que crescer mais, aprender mais. E viver esse princípio conforme o Senhor deseja. Porque sabe por quê? O problema é porque a gente perde muito com isso. Não é que você vai estar perdido por causa disso, é porque a gente perde. A gente perde muita coisa, a gente perde muita bênção. Poderíamos ganhar muito mais bênçãos se realmente a gente estivesse preocupado com esses detalhes. Às vezes, porque quando a gente fala de bênçãos, as pessoas só pensam no financeiro. Mas tem muita coisa. Saúde, tanta coisa, tranquilidade mental. Quantas vezes a gente começa o sábado estressado? Isso é falta de bênção, é bênção que a gente perde. Estresse não é bênção. Alguém diz que estresse é bênção. Não é bênção, ao contrário, estresse só irrita, só deixa a gente mal. Então, muitas vezes a gente fica estressado. Por quê? Porque a gente perde essas bênçãos porque não temos feito a coisa correta conforme tem que ser feito. E tem mais aí, olha. Durante o sábado agora, não é isso? Durante o sábado, o que é que diz aí? Era bom o microfone, né? Devemos tomar posições especiais para que cada membro da família possa estar preparado para honrar o dia que Deus abençoou e santificou. Pela leitura aí, a gente vê aí que aí ela frisa um planejamento. Ou seja, tem que ser planejado. Então se prepare, se organize, seja organizado. Nós temos que nos organizar. O povo de Deus sempre foi organizado, sempre. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela é muito organizada. E nós que somos membros, temos que aprender a ser organizados também, pois a gente faz parte desse corpo. A gente faz parte dessa família. Então temos que ser organizados. Antes do pôr do sol, olha aí, olha, o que é que diz antes do pôr do sol? Alguém faz essa leitura aí, antes do pôr do sol. Então, todos os membros da família devem usar esse momento para adorar, sentar-se um pouco antes do pôr do sol e juntos fazer o culto de pôr do sol para receber o dia que o Senhor separou. E muitas vezes temos falhado nisso. Temos falhado isso porque a correria é tão grande, falta um planejamento, a gente não se programa e temos errado nisso aqui. E mais uma vez frisando, não é perdição por isso, é questão de perda de bênçãos. Perda de bênçãos. São bênçãos que a gente perde. Deus é muito bom, Ele nos ama muito, se preocupa conosco, mas a gente também não pode perder as bênçãos que a gente tem a ganhar. O problema é porque não temos os cuidados devidos, não fazemos a coisa certa e acabamos deixando de ganhar com isso. Tem mais orientações aí, é muito importante a leitura. Talvez alguns aqui tenham até esse livro em casa, Testemunho Seleto. Se eu tenho, talvez você tenha, mas e aí, você tem lido? Tem lido esses materiais? A falta de leitura faz com que a gente não tenha o conhecimento e a gente acaba perdendo por isso. E durante a semana, qual deve ser a nossa motivação durante toda a semana? Mostra aí durante a semana. Qual deve ser a nossa motivação? Lê aí, Rafaela, durante a semana, está com o microfone, em voz bem alta aí, para todo mundo ouvir. O sábado é necessário que o povo de Deus se reúna para falar acerca dele, para trocar pensamentos e ideias a respeito das verdades contidas em sua palavra e dedicar tempo à oração. Isso é durante o sábado, no caso, né? Na adoração, né? Tem algo durante a semana, pulou, passou direto. Quando, na verdade, durante a semana a gente tem que ter em mente o sábado, né? Temos que ter isso em mente, né? Nos prepararmos devidamente, adequadamente, para receber esse dia de forma especial. Esse é o melhor dia da semana, como eu já disse, pelo menos temos que tornar ele o melhor dia da semana, só depende de nós. Se existe alguém aqui, que eu creio que não, que julga que esse dia está chato, é você que tornou esse dia chato. O problema não é Deus, não é a igreja, não é os louvores, não é as pessoas que vêm cantar ou fazer alguma coisa, é você que tornou esse dia chato. Então, temos que ter isso em mente, que nós temos que tornar esse dia o melhor dia da semana. Isso só depende de nós. A motivação é nossa. E na adoração temos que ter momentos assim, momentos únicos. E na refeição? A refeição tem que ser, como eu falei, né? Tem que ser preparada a melhor refeição. Mas cuidado, né? Tem que ser também uma refeição mais simples possível. Tem que ser uma refeição mais simples possível, até porque
quando a gente come demais, assim, coisas indevidas e mistura muita coisa, isso acaba se tornando cansativo, né? Depois, em seguida, o organismo vai reagir de forma cansativa, enfadonha, vai dar sono e outras coisas, né? Aí é um outro assunto que mais à frente a gente aprende melhor, mas é muito importante ter uma refeição apetitosa, saborosa, a melhor da semana, mas que seja uma comida bem simples, mais natural possível, né? Bem natural possível. Eu me lembro quando a gente vai, muitas vezes eu já fui para alguns eventos, que a igreja faz, alguns eventos, algumas capacitações, treinamento, e esses treinamentos às vezes é no sábado, um momento de adoração, de culto e louvor. As refeições que eles oferecem lá é bem simples, simples possível, apetitosa, agradável ao paladar, mas bem simples, porque eles entendem isso, que tem que ser um alimento bem simples para que a gente possa aproveitar melhor o dia, né? Aproveitar melhor esse dia. Lê aí, por favor, essa parte aí. Não devemos no sábado aumentar a quantidade de alimento ou preparar maior variedade do que os outros dias. Ao contrário, a refeição do sábado deve ser mais simples. Viu só? Deve ser o mais simples possível. Apetitosa, saudável, mas simples, né? Que não seja algo exageros, para que assim não venhamos perder, né, os benefícios que temos desse dia. Aí também é sobre a refeição, pode ir adiante. Aí ainda fala sobre a refeição. Olha aí, olha, no sábado à tarde, o que é que a família deve fazer no sábado à tarde? Às vezes a igreja oferece algum programa especial, como vai ter hoje, mas nem sempre tem. Aí a família tem que fazer isso aí no sábado à tarde. Olha, é a orientação. Lê aí, por favor. Explicai aos vossos filhos esse procedimento. Devemos observar cuidadosamente os limites do sábado. Lembrai-vos de que cada minuto é tempo sagrado. E na outra parte aí é que fala sobre a natureza. Mostra aí essa outra parte. Ok? Na natureza, né? Quando faz bom tempo, deverão os pais sair com os filhos a passeios pelos campos e matas. Ok, né? Ou seja, né? Usufruir melhor, aproveitar melhor os momentos. Porque o problema é que muitas vezes a gente quer ficar entre quatro paredes ali, só dentro de casa. Então a gente precisa aproveitar melhor. Nossa cidade tem natureza. Moramos em um lugar pequeno, tem muito ambiente aqui que tem árvore, que tem lugares ali arejado, com ar puro. E a gente pode aproveitar, leva a lição, temos rios, ou seja, vários lugares que a gente pode sentar e usufruir melhor e aproveitar melhor os benefícios. Porque isso, quem é que vai ganhar? Nós, se colocarmos em prática. Se colocarmos em prática, vamos ganhar muito com isso. A gente só tem a ganhar com isso a cada dia. É só colocar em prática. Como eu falei, a nossa maior dificuldade é trazer para a vida prática. A coisa mais fácil do mundo é falar. Muito fácil falar. Quando a gente aprende, estuda, falar é fácil. Porque às vezes já está na cabeça. Mas precisamos também conseguir vencer a nossa maior dificuldade, que é trazer para a vida prática, que é colocar em prática. É um dia de estudo, que devemos estudar a palavra de Deus, devemos conhecer mais sobre Deus. Claro, temos que estudar a semana toda, todos os dias, mas temos que aproveitar esses momentos também que temos mais tempo para a gente estudar também. E assim nos aproximarmos mais do Criador, nos aproximarmos mais de Deus. Também é um dia de fazer boas obras. Jesus, ele curava no sábado. Tem gente que até questiona, mas Jesus aboliu o sábado porque ele curava no sábado. E quem disse que isso é transgressão? A Bíblia não diz isso, Jesus não disse isso. Isso foi o homem que inventou. É um dia de fazer boas obras, é um dia de fazer o bem. Na verdade, fazer o bem é todos os dias, mas esse dia também é um dia de fazer o bem. É um dia especial para fazermos boas obras. Está aí algumas obras que Jesus fazia ao sábado. Ele curava os doentes, ele visitava as pessoas, ele pregava nesse dia. Então, ele tornava esse dia o dia mais especial da semana. E eu e você também temos que tornar esse dia o dia mais especial da semana. E no findar do sábado, logo no pôr do sol ali do sábado, devemos também ter um momento de juntar a família e temos um momento ali, fazemos um culto novamente de adoração e agradecer a Deus pelo findar do sábado e pedir a Ele que Ele nos abençoe nessa nova semana que se inicia ao findar do sábado. Então, são algumas orientações, é muita coisa. É só alguns detalhes, algumas informações, mas se você for pesquisar e esmiuçar, você vai ver que tem muito mais coisa. Então é muito importante a gente entender a importância desse assunto, que ele precisa ser estudado, que
porque ele precisa ser pesquisado, porque ele precisa ser repetido, pois dessa forma a gente vai ganhando, crescendo, aprendendo, e quanto mais a gente aprende, mais fica fácil de praticar. E se fica mais fácil de praticar, a gente só ganha com isso. Eu vou passar só um vídeo final, e esse vídeo a gente vai ver mais ou menos o que acontece com as famílias. Esse vídeo você vai ver que é uma realidade. Mais ou menos acontece isso com as famílias. Talvez aconteça com você, mas o vídeo é um vídeo reflexivo, para que a gente reflita mais e que possamos tornar melhor o dia que o Senhor separou. Somos nós que vamos tornar esse dia melhor. Que assim seja na minha e na sua vida. Então pode soltar o vídeo aí. Cinco, 4, 3, 2, 1. Esta é a família Campos. Amor, a lição, por favor. Acho melhor a gente só ler a Bíblia hoje, pode ser? Eles estão no momento mais importante da semana em que a família está reunida, o culto de pôr do sol. Ou pelo menos, deveria ser no horário do pôr do sol. Que é isso, meu? Pois o sábado chegou. É bem-vindo, santo dia do Senhor. A mensagem do culto é empolgante. Aquilo que está escrito aqui. E veja só, para você, a Bíblia está apresentando muitas verdades importantes. Quem é esse que Deixa todos apaixonados. Prepare-se como um simples homem. Vou fazer-lhes perguntas e você... Sedentos para colocar as mãos à obra. E agora chegou a hora de nós falarmos os versos da Bíblia. Eu primeiro. Tá bom? Pode falar. Jesus chorou. Não, eu que ia falar esse. Ah, o verso diz que Jesus chorou, não que você precise chorar. Você consegue falar outro verso? E disse Jó. Bom, é a sua vez, amor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tá bom. Então agora acho que a gente pode fazer nossos pedidos ou agradecimentos. Alguém tem algum pedido ou agradecimento? Que a comida esteja muito boa. Ai, filho, então é melhor você pedir e orar de joelhos, porque eu queimou o bolo de novo. Nesse caso, até uma visitinha na casa da sogra ia bem, né? Cada vez mais, a humanidade sofre com a degeneração da superficialidade. Pelo acúmulo de responsabilidades ou tarefas, somos impedidos de viver intensamente as coisas importantes da vida, como a família, os amigos e principalmente Deus. Para reverter esta situação, o Criador nos deu um santuário no templo, o sábado. Toda semana, quando adentramos o seu portal no pôr do sol, através da nossa adoração, somos confrontados com uma dupla realidade: o vazio humano e a plenitude divina. E é aí que devemos entender que a celebração deste momento exige de nós um preparo adequado, individual e familiar, para que o nosso lar se transforme numa luz para as pessoas que estão ao nosso redor. Viram só a importância da mensagem do vídeo? Será que isso não tem acontecido na realidade? Na verdade é isso que tem acontecido. Podemos dizer que em mais de 75% das famílias. É muita coisa. É preocupante. É preocupante, é algo que precisa ser revertido. Como ele falou aí, as pessoas estão sobrecarregadas de tantos afazeres, que o mais importante, as coisas mais importantes têm sido negligenciadas. As coisas mais importantes têm sido deixadas de lado. As coisas mais importantes a gente não tem dado o devido valor.
Então, que venhamos refletir. A mensagem dessa manhã, ela tem como objetivo trazer para a gente uma reflexão de nós nos autopoliciarmos e nos preocuparmos de adorarmos a Deus da maneira correta. Não viver uma religião, como ele falou aí, superficial, né? Vou fazer só porque realmente tenho que fazer. Mas a gente tornar isso realmente uma adoração verdadeira. Então, ficar em pé, para a gente finalizar. Vamos finalizar com a oração e vamos agradecer a Deus por esse momento todo especial e que Deus nos ajude para que venhamos tornar esse princípio, esse mandamento, realmente, tornar esse dia o melhor dia da semana. Oremos ao Senhor. Pai Santo e glorioso Deus, que o Teu nome seja louvado, adorado sempre. Nos ajuda, Senhor, a trazer para a vida prática essas orientações. Nossa vida tem sido difícil, a nossa correria tem sido muito grande, temos andado muito estressados, sobrecarregados, cheios de compromissos, mas somente o Senhor é quem pode nos dar o descanso devido. Nos ajuda, Senhor, a descansar em Ti. Nós oramos, ó Pai, agradecidos e Te pedimos o Teu auxílio pelos méritos sagrados de Jesus Cristo, Teu Filho, e é por Ele que Te rogamos. Amém.